Olá pessoal, hoje vamos falar sobre regulamentação da aviação civil. Bom, então vamos descomplicar aqui um pouco das letrinhas, né, da sopa de letrinhas e os números que a ANAC ela adora cobrar nas provas. E o objetivo de hoje é entender aí a regra do jogo, né? Quem manda, quem fiscaliza, e como que podemos garantir que um avião saia do chão com segurança jurídica e técnica. Então vamos passar pela estrutura internacional, como a OACI, mergulhar sobre os códigos brasileiros de aeronáutica, CBAR, e falar um pouco também dos principais ARBACs. Então prestem muita atenção quando eu enfatizar prazos e idades, pois é isso que as bancas costumam fazer as pegadinhas, ok? Então vamos lá. Bom, tudo começou em 1944, tá? Guardem esse ano, 1944. Foi quando ocorreu aí a. Foi quando ocorreu a Convenção de Chicago, né? E foi um marco porque ela criou a OACI, que é, ou como a gente chama de ICAO também, no inglês, tá? E imaginem o mundo no final da Segunda Guerra Mundial, a aviação precisava de regras comuns para poder crescer, porque o que acontecia era que os aviões eram feitos apenas para guerra, né? Eles foram projetados para isso. Então, o objetivo principal da OACI não é fabricar aviões, mas sim garantir o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil internacional. Ela define os padrões. Se um piloto brasileiro, por exemplo, consegue pousar no Japão, seguindo as mesmas regras de tráfego e sinalização, e isso tudo aconteceu porque houve uma padronização criada pela Convenção de Chicago em 1944. Então lembrem-se, segurança, regularidade e eficiência são as palavras-chave daqui. Então a função foi trazer esses padrões e práticas recomendadas que a gente chama de SARPs. Vocês vão escutar muito sobre isso também. Ok? Em 1944. Então todos os países foram, né, a essa convenção e então criou-se essa padronização. E aí, como que a OACI funciona? Né? Ela tem uma estrutura política e técnica. Então, a sede dela fica em Montreal, no Canadá. E anotem aí essa cidade, tá? Montreal. A estrutura tem 3 pilares. Então, a Assembleia Soberana, onde todos os 193 estados contratantes têm voz e têm voto. Então, o conselho, que é o segundo, que é o órgão executivo, que pertence aí a um composto de 36 estados eleitos, e o secretariado, que seria o órgão administrativo liderado pelo secretário-geral. O Brasil, devido à sua importância na aviação mundial, tem uma cadeira cativa no conselho, que é o grupo 1. Para a prova, fiquem nesses números, então, 193 países na Assembleia e 36 no Conselho. Então, são 193 países que precisam de regras e 36 estados que falam sim ou não para essas regras, né, que definem. Então, a OACI não é uma polícia mundial, ela só é uma organização onde ela pega esses países e fazem essas padronizações de regras. Tá? Então os países seguem suas regras para não ficarem isolados. Bom, então a Convenção de Chicago possui 19 anexos.
tá? Que criaram-se em 1944, em Montreal, Canadá, que são as SARPs, que é Normas e Práticas Recomendadas. Cada anexo, ou seja, anexo 1, 2, 3, 4 até o 19, trata de um tema técnico, certo? Então, para a prova de vocês, para a banca, que trata de licenças de pessoal, que acaba trazendo, né, vários anexos importantes e que costumam cair, seria esse anexo 1, que trata de licenças pessoal, e o anexo 8, que é a aeronavegabilidade, que são os padrões técnicos de certificação de aeronaves. Ou seja, o que torna um avião seguro para o voo é o anexo 8. E o anexo 1 é o que diz que o que você precisa para ser um mecânico ou um piloto, certo? Então não precisa decorar aí os 19 anexos. Apenas lembrem-se desse anexo 1 e do anexo 8. Perfeito? Bom, trazendo para nossa realidade como a aviação evoluiu no Brasil. Primeiro, antigamente a gente tinha tudo era tipo controlado pelos militares, né? A gente já sabe disso. E depois disso, através da DAC, né, que é o Departamento de Aviação Civil, subordinado ao Ministério da Aeronáutica, ela era uma gestão militar, né, subordinada ao Ministério da Aeronáutica. Mudou então para a Lei 11.182, acabou saindo errado aqui, mas é a 11.182, que a aviação passou a ter uma gestão civil, né? Que aí foi a criação da ANAC. Então essa transição marca a saída, né, de uma gestão puramente militar para uma gestão regulatória civil, focada no mercado e no passageiro, que aí criou-se então companhias aéreas, né? E essa transição então também nos dá, né, deu-se o controle do espaço aéreo ainda, né, que continue com os militares, que é o DCEA, né, que ainda é o Departamento de Controle Aéreo dentro do Brasil, que é feito por militares. Mas aqui no Brasil é o único país que tem essa divisão de controle entre militar e civil dentro da aeronáutica. Tá? Ainda não é 100% civil e não é 100% militar. É metade dos dois. Então, teve uma composição aí do sistema de aviação civil, a gente vai entender agora que a aviação ela não é feita por um único órgão. Nós temos o sistema de aviação civil, que quem compõe esse time, primeiro é a ANAC, que regula, fiscaliza. Então, regulamentação e fiscalização, ANAC. Segundo, o DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que cuida do tráfego aéreo e é militar. O terceiro, que é o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é responsável pela investigação de acidentes para prevenção. E, é claro, a infraestrutura aeroportuária, né, os aeroportos. Que é importante entender que a ANAC ela não investiga acidentes para poder punir. A gente já falou sobre isso em outras... em sistema de gerenciamento no SGSO, Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Fala bastante, a gente trata sobre o CENIPA, fala sobre a ANAC, e identifica, então, que não é punitivo, né? A ANAC ela não investiga acidentes para punir, ela só fiscaliza e regulamenta. A investigação técnica é o CENIPA, que também não pune ninguém, né? É puramente para prevenção mesmo. Então a ANAC ela cuida da regulação econômica e de segurança operacional, que a gente chama de safety, tá? Que seria a propagação da ideia, né? Bom, então vamos focar aí na ANAC, né, que é o chefe, a Agência Nacional de Aviação Civil, criada
em 2005, pela Lei 11.182, em 27 de setembro, que é a banca, ela adora, né, perguntar aí a natureza jurídica dela. E a ANAC, ela é uma autarquia especial. O que isso significa? Significa que ela tem independência administrativa, autonomia financeira e seus diretores têm mandato fixo. Então, o governo não pode simplesmente demitir um diretor porque discorda dele. Tá? Então, isso acaba garantindo, né, uma estabilidade técnica para a agência. E ela é vinculada ao Ministério, que atualmente é em portos e aeroportos, mas ela não é subordinada hierarquicamente nas suas decisões técnicas, ok? Ela é por si só independente. O que a ANAC faz, né? O artigo 8 da Lei 11.182, ela lista dezenas de funções, mas aqui a gente vai dar uma resumida, tá? Ela regula, né? A ANAC regula, cria as normas, cria os RBACs, ela fiscaliza, manda inspetores checarem os aviões e oficinas, e ela certifica, que ela emite licenças e homologa empresas. Então, é a ANAC que administra o Registro Aéreo Brasileiro, que a gente chama de RAB, e representa o Brasil em organismos internacionais de aviação civil. Então, se envolve aviação civil, licença, multas ou até certificações de avião, é a competência da ANAC. Aqui é a Bíblia do Total da Aeronáutica, que a gente chama de CBAR, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, ele foi criado também na Lei 7565, de 19 de dezembro de 1986, e percebam aqui que é uma lei antiga, né, 1986. E anterior a isso, a gente tinha a Constituição de 88 e a criação da ANAC. Então, mas ela ainda está valendo, tá? Ela ainda é o que está a rigor. E o CBAR é a lei principal que rege o direito aeronáutico no Brasil. E ele define desde o que é uma aeronave até as punições para infrações. Então, sempre que houver dúvidas sobre soberania, conceito de aeronave ou responsabilidade civil, a resposta base estará no CBAR. O artigo 11 do CBAR é claro e direto. O Brasil ele exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima do seu território e mar territorial. Então, isso significa que nenhuma aeronave estrangeira pode entrar aqui sem autorização. O conceito de território inclui o solo e o mar territorial. Acima disso, né, manda a lei brasileira. Isso é um princípio consagrado lá na Convenção de Chicago, de 1949, em Montreal. E reafirma, né, reafirmando aqui a nossa lei. Então, em provas, cuidado, a soberania é exclusiva do Estado brasileiro, certo? Como a lei define um avião? Então, o artigo 106 do CBAR diz: a aeronave é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto e transportar pessoas ou coisas. Uma definição jurídica importantíssima está no parágrafo único. Para leis legais, né, para efeitos legais, a aeronave é bem montável, registrável. Tá? Isso quer dizer que, embora ela se mova, que ela seja móvel, ela tem registro, ela tem matrícula, ela tem nacionalidade, quase como se fosse um imóvel, né, uma casa,
ou até mesmo uma pessoa que tem seus próprios CPF, que a gente pode falar da matrícula. Tá? Então, isso permite, por exemplo, que ela seja hipotecada. A gente chama dos leasing também. Bom, aí a gente entra na classificação de aeronave perante o artigo 107 do CBAR, que divide as aeronaves em dois grandes grupos, que são as militares e as civis. Então, militares são as da Força Aérea, né, armadas, e as civis se subdivide em públicas e privadas. Então, cuidado aqui que as aeronaves públicas são a do serviço do Estado, por exemplo, polícia, IBAMA, governo, e todas as outras são privadas. Então, isso inclui as aeronaves, por exemplo, da Latam, né? O jatinho do executivo, os tecotecos do Aeroclube, o Cessninha. Então, na prova, se perguntarem sobre o avião da Latam, ela é civil, privada, de transporte público regular. Boa, pessoal. Então, aqui entramos no RAB, né, que é o Cartório da Aviação. Ele é público, único e centralizado. A função dele não é checar se o avião voa bem. Isso é parte da engenharia, tá? Então, mas ela tem aqui que cuidar da papelada legal. Então, o RAB emite o certificado de matrícula e de nacionalidade. Ele reconhece quem é o dono, que seria o domínio, né? Reconhece também os direitos reais, como, por exemplo, as hipotecas, e a verba se o avião foi vendido. Se você comprou um avião, só é dono legalmente depois que inscrever o título no RAB. Ok? Então, Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB. Toda aeronave civil brasileira tem uma placa, que aí a gente chama de matrícula, que chamamos a marcas de nacionalidade e matrícula. Então, as marcas de nacionalidade do Brasil é o PP, PT, PR e PS. Aeronaves certificadas, né, convencionais, e o PU para aeronaves experimentais e ultraleves. Ele é reservado para essas aeronaves experimentais e ultraleves, né, só o PU. E as três letras significam seguinte, né, são a matrícula. Então, as duas primeiras letras significam a nacionalidade, PP, PT, PR, PS, e as outras três, a matrícula de cada aeronave, que é isso, é abrangente, né? Cada um tem a sua. E o RAB é quem atribui essas marcas. Então, lembre-se, a matrícula confere a nacionalidade brasileira. Sem a matrícula, o avião ele não tem identidade legal. Então, ele não pode estar voando. Para voar, precisa, né? O avião ele precisa de dois documentos, que são aí irmãos a bordo, emitido pela RAB e pela ANAC. Então, primeiro é o certificado de matrícula, que é o CM, que ele prova quem é o dono e se o avião é brasileiro. Ele não tem validade técnica, é apenas um registro, tá? E o segundo é o certificado de aeronavegabilidade, que é o CA. Este aqui prova que o avião está seguro e técnico para voar. O CA ele tem validade e depende das manutenções estarem em dia. Se sem um ou sem o outro, o avião fica no chão. Os dois têm que estar junto, a matrícula é a identidade e a aeronavegabilidade é como se fosse a saúde, né, do avião, se ele está ou não aeronavegável. Beleza, pessoal? Então, aqui entramos na parte técnica, como as regras se organizam. No topo temos a lei, o CBAR. Abaixo dela tem os RBACs, que é o Regulamento Brasileiro da Aviação. E é no RBAC que a regra é dura, tá? O que deve ser feito. Abaixo temos a IS, que explica o como fazer desses RBACs. Se o RBAC diz, você deve ter um manual,
a IS vai lá e diz: o manual deve ter margem tal, fonte tal, ok? Então, na prova, lembre-se, o RBAC tem a força de regulamento e a IS é explicativa, como você deve fazer o que estão pedindo no regulamento. Então, a lei, né, RBAC, o que é a lei, e a IS, como fazer essa lei. Um dos mais importantes aí é o RBAC 43, tá? Que é o regulamento da manutenção de ponta a ponta. Ele dita as regras para manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Ele se aplica a qualquer aeronave com certificado brasileiro e ele define, né, quem pode mexer no avião e como isso deve ser feito. Se você vai trocar um pneu ou reformar um motor, as regras do jogo estão no RBAC. Beleza, pessoal? Aí o RBAC 43 traz então também, existe, né, diferença entre executar e aprovar. Um aprendiz ou auxiliar pode executar a tarefa sob supervisão, mas quem assina o retorno ao serviço, ou seja, quem diz pode voar, tem que ser qualificado. Então, pode ser um mecânico habilitado, né? Ou uma oficina certificada, que é RBAC 145, ou até mesmo o fabricante. Então, o piloto só pode fazer e assinar manutenção preventiva simples, que seria trocar pneu, bateria, em situações muito específicas, previstas no regulamento, tá? RBAC 43 traz as nossas responsabilidades. Também traz lá onde você, o que você deve assinar e onde. Então, se não está escrito, não foi feito. O RBAC 43 exige que toda manutenção seja registrada. O registro ele deve ter descrição de trabalho, a data de conclusão, o nome de quem fez e o mais importante é a assinatura e o número da licença, de quem aprovou e o retorno ao serviço. Então guardem isso, sem assinatura de aprovação, no livro, né, no diário de bordo, ou no livro, ou na ficha né, dependente se você tiver numa 121, numa ficha que você tem que assinar, a aeronave não sai do chão legalmente, então precisa estar assinado. RBAC 65, que é a licença de pessoal. Quem são os profissionais que cuidam da máquina e do despacho? Tá no RBAC 65. Então, ele regula as licenças de quem não é piloto. Então, aqui a gente está falando de mecânico de manutenção aeronáutica, que é o MMA, e do despachante operacional de voo, que a gente chama de DOV. Então, este regulamento, ele define os requisitos de idade, escolaridade, conhecimentos e até mesmo habilidades para ter aquela carteira que é a CHT na mão. Então, tudo que você precisar saber de regulamento tá no RBAC 65. Então, pessoal, aí seguimos para as habilitações, né? Então, cada um serve para fazer tal tarefa, como vocês já sabem, tem as suas especialidades, né? Que chamamos então de habilitação. São 3 principais: célula, que cuida da estrutura, sistemas hidráulicos, trem de pouso, o GMP, que cuida dos motores e hélices, e aviônicos, que cuida da parte elétrica, né, que são os instrumentos e rádio, mais a bancada, né, que vai os instrumentos para a bancada. Na prova, eles podem perguntar: quem que cuida do rádio? É o aviônicos. Quem que cuida da hélice? É o GMP. Perfeito? Então, para tirar a licença de mecânico, quais são os números mágicos aqui? Tem que ter a idade mínima de 18 anos, escolaridade ensino médio completo. Além disso, precisa fazer o curso em uma escola homologada, que seria no RBAC 141, né? E passar na prova teórica da ANAC.
Então, para ter experiência prática, né, 18 meses para uma única habilitação e 30 meses para habilitações conjuntas. Então, estrangeiros também podem, viu, pessoal? Mas precisa provar proficiência em português. Prerrogativas e validade. Então, o que a carteira permite fazer? O artigo 6581 diz que o mecânico pode executar ou supervisionar a manutenção, mas atenção à regra de ouro aqui. Ele só pode aprovar o retorno ao serviço, que é assinar a liberação, se tiver executado o serviço antes ou se provar para a ANAC que ele é capaz. E é claro que ele tem que entender as instruções do fabricante, ou seja, não adianta ter a carteira e não saber ler o manual em inglês, por isso inglês técnico é muito necessário, tá? E aí, pessoal, aqui vocês prestem atenção nessa parte em vermelho, que é o alerta, que é a regra da experiência, tá? Na seção 6583 do RBAC. Para usar sua licença, você não pode ficar parado. Você deve ter trabalhado na sua habilitação por pelo menos 6 meses dentro dos últimos 24 meses. Se você ficou 2 anos sem tocar num avião, perdeu a prerrogativa, ok? Então, para poder voltar, tem que trabalhar supervisionado por 6 meses ou passar em novos exames. Então, é grave 6 meses em 24 meses. E aqui tá, se não cumprir esse prazo, o mecânico deve passar por novos exames ou trabalhar sob supervisão. Ok? Não esqueçam isso também. Aqui entramos na RBAC 91, que é regras gerais de operação, que é a base de tudo. São as regras gerais e ele se aplica a todo mundo. Mas é a lei principal da aviação geral. Então, particular, jatinhos privados, instrução. Se não é táxi aéreo, nem linha aérea, é RBAC 91. E ele define documentos a bordo, instrumentos mínimos para voo VFR e IFR e manutenção para operadores privados. Então, o que é a base de todas as operações civis no Brasil? Quem segue? Todo mundo. Conceito-chave: se você não é uma linha aérea ou um táxi aéreo, você é RBAC 91. Então, quando você compra uma passagem na Latam ou em outras companhias aéreas, você está voando sob o RBAC 121, que é para operações domésticas e de bandeira. Então, este regulamento é para grandes operações comerciais. As exigências de segurança aqui são as mais altas possíveis e exige sistemas redundantes, manuais complexos, SGSO robusto e é o transporte de massa. E o táxi aéreo, né? É o RBAC 135, que a gente fala que é operações complementares. Então, ele regula operações comerciais menores. E qual que é o limite? Aeronaves com configuração de até 19 assentos para passageiros ou capacidade de carga paga, né, que é aquele payload, de até 3.400 quilos. Então, passou disso, já é configurado para RBAC 121. O RBAC 135 é para fretamento. Tá? Que é quando você freta um jetinho, né? Essas partes que são mais particulares mesmo, né? De executivo. Transporte executivo, pago e pequenas linhas regionais. Então, onde consertamos os aviões comerciais? Numa oficina homologada, regulada pelo RBAC 145. Então, diferente do mecânico autônomo, a OM, que é a Organização de Manutenção, tem uma estrutura robusta, que tem inspetores, chefes, controle de qualidade, ferramentaria calibrada e instalações adequadas. Então, uma empresa aérea 121 ou 135 geralmente só pode fazer manutenção numa OM certificada, que seria RBAC 145, que certifica a parte de manutenção.
Então, manual, sistema de controle, de qualidade, instalações e ferramentas calibradas. Tá tudo na RBAC 145 para essas instalações maiores. A papelada, ela garante a segurança, pessoal. Então, todo voo ele tem que ser registrado, por exemplo, no diário de bordo. E é lá que o piloto aponta a pane e o mecânico dá a liberação. Então, outro documento vital também é a IAM, que é a Inspeção Anual de Manutenção, que tem validade de 12 meses, tá? E toda aeronave de RBAC 91, por exemplo, deve passar por uma inspeção completa a cada 12 meses. Sem a IAM em dia, o certificado de aeronavegabilidade, que a gente falou lá atrás, que é a CA, perde a validade e o avião não voa, ele perde a aeronavegabilidade dele, ok? Então a IAM é muito importante também. Então, para fechar tudo isso, né, a natureza jurídica das empresas aéreas, o transporte aéreo regular é um serviço público, por isso ele depende de concessão ou autorização do governo. É uma característica fundamental que é a responsabilidade civil objetiva. A empresa responde pelos danos aos passageiros, por exemplo, morte, lesão, bagagem, independentemente de culpa, tá? Até certos limites previstos no CBAR, salvo que, se houver dolo, que seria a intenção, onde a indenização ela fica ilimitada. Então, segurança e responsabilidade andam juntas, pessoal. Certo? Até mais a próxima aula. Obrigada por hoje.